aumenta o número de ferimentos por armas de fogo em Ponta Grossa. A alteração na linha de ônibus prejudica o deslocamento dos estudantes. Começa agora o correspondente local. Dados do Corpo de Bombeiro de Ponta Grossa mostram o aumento dos ferimentos por armas de fogo nos últimos 3 anos. O número de ferimentos causados por arma de fogo aumentou nos últimos 3 anos em Ponta Grossa. De acordo com dados de um relatório do Corpo de Bombeiros da cidade, em 2017, 38 casos foram registrados. Em 2018, o número subiu para 96 e até maio deste ano, 34 casos já foram atendidos pela corporação. Isso representa quase o total de 2017. As vítimas de ocorrências desse tipo, elas geralmente são homens, quase 95% das vítimas que nós atendemos são do sexo masculino, e geralmente elas têm de 15 até 29 anos. A maior parte das vítimas a gente percebeu que é nessa faixa etária. Essas ocorrências geralmente derivam de desentendimentos entre duas pessoas ou de acerto de contas. Para os bombeiros, esses casos são preocupantes, pois deixam sequelas na sociedade. Aqui na cidade a gente atendeu mais mortes por ferimento de arma de fogo do que por acidente de trânsito, embora a gente tenha atendido um número muito maior de acidentes de trânsito. Já o especialista destaca que, apesar da dificuldade de analisar as estatísticas, é possível afirmar que o aumento da violência está relacionado com o processo de desigualdade social. Cuja violência, cuja morte, das pessoas, de populações negras, populações LGBTs, jovens, periféricos, pobres, é apenas um sintoma de um complexo maior. Ou seja, um sintoma de uma sociedade justamente que não consegue dar conta dos seus conflitos, a não ser ou exceto pela violência. Segundo dados da Polícia Federal, o Paraná é o 4º estado com maior registro de armas de fogo do país. Mas, de acordo com o especialista, o estado também tem grande fluxo de armas ilegais vindas do Paraguai e Estados Unidos. Quase sempre a lei é criada para regular algo que já é feito. No início de maio, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que facilita a ampla posse e porte da arma de fogo. No final do mês, o governo recuou e publicou um novo decreto, dessa vez vetando o porte de fuzis, carabinas e espingardas para cidadãos comuns. O texto também facilita o porte de armas para várias categorias profissionais, como advogados e caminhoneiros. Para o especialista, o decreto do governo federal pode aumentar o número de ocorrências, causando prejuízos para a sociedade. Armas só tem uma função, veja, Uma faca pode servir para outra coisa, mas um revólver só serve para atirar. É a pessoa que compra, talvez compre esperando atirar um dia. E aí vai atirar em quem, Nós não sabemos. Retorno do investimento no ensino superior gera tecnologia e favorece o desenvolvimento econômico-social. Pesquisa realizada pela professora Augusta Pelinski, do Departamento de Economia da UEPG, demonstra que a cada R$1 investido nas instituições de ensino superior do Paraná, R$4 retornam em circulação no comércio local. Mas o investimento em pesquisa acadêmica não gera somente retorno econômico a curto prazo, mas o retorno para a sociedade ocorre em diferentes graus. Espetacular para a sociedade. Isso a gente está falando de vacina, de pesquisa com medicamentos, com meio ambiente, com captação de água, com destinação de resíduos. Então, todos os resultados importantes de pesquisa são realizados por pós-graduandos em relação, em parceria com os seus orientadores e as suas instituições. Portanto, essa pergunta ela é, de certa forma, até incalculável, assim, porque é um valor muito alto que a gente oferece, esse retorno para a sociedade. O corte de recursos destinados à CAPES e ao CNPq pelo governo federal já afetou mais de 3.000 bolsas. Um levantamento da Universidade Federal da Bahia, junto à CAPES, demonstra que a partir de agosto, os cortes podem gerar o congelamento de mais de 200.000 bolsas no país, sendo 93.000 de pós-graduação e 105.000 de programas de formação de professores da rede básica de educação. É o caso do professor de História de São Paulo, que vem a Ponta Grossa em busca de melhor qualificação profissional. No entanto, se vocês observarem minha situação, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Tararé, que está distante 180 quilômetros de Ponta Grossa.
no Paraná. E eu viajo para o EPG porque não tem nenhum curso do Prof. História em São Paulo. No meu estado eu não consigo, não tem nenhum curso mais próximo no meu estado. Eu teria Campinas, teria São Paulo, eu acredito que tem em São Paulo também, mas são cidades mais distantes do que Ponta Grossa. Já o mestrando em mecânica quântica lembra que sua área de pesquisa serve de base para diversas tecnologias e muitas vezes não é reconhecida a curto prazo. Praticamente, pesquisa em física seria ao médio e longo prazo. Muitas vezes também tem pesquisas que, por exemplo, aqui na UEPG tem um grupo de pesquisa aí, em física dos materiais, que eles estão trabalhando junto com o Instituto da Espanha para desenvolver selantes para célula combustível, que seria para desenvolver tipo de energia mais sustentável. Além dos cortes no âmbito federal, o governo estadual também anunciou cortes de 20% da desvinculação de receitas de estados e municípios, a chamada DREM. No dia 24 de maio, os reitores se reuniram na UEPG e repudiaram a ação do governo do estado. Afirmam que essa verba é fundamental para que as universidades mantenham as contas em dia. Na UEPG, a CAPES já anunciou o corte em 70% das bolsas de mestrado dos programas de Biologia Evolutiva, Computação Aplicada e Bioenergia, a partir de agosto. Pesquisa Nacional do Aborto mostra a ineficácia da lei que proíbe a prática de interrupção da gravidez no Brasil. No Brasil, desde 2012, o aborto é legal apenas em casos de estupro, risco de vida à mulher e feto anencefálico. A proposta de emenda à Constituição de 2015, chamada PEC da Vida, pretende proibir a interrupção da gravidez em todos os casos desde a concepção. A pena, segundo a lei atual, para as mulheres que cometerem aborto é de 1 a 3 anos de detenção. Porém, a lei é ineficaz em evitar o ato. De acordo com a Pesquisa Nacional de Aborto, que foi realizada em 2016, cerca de 4,7 milhões de brasileiras fizeram aborto ao menos uma vez na vida. Metade das mulheres realiza o aborto usando medicamentos. O mais utilizado no Brasil é o misoprostol, conhecido pelo nome comercial de Cytotec. Ele é recomendado pela Organização Mundial da Saúde para a realização de abortos seguros. Também é utilizado em casos onde é necessária a indução do parto, já que causa contrações uterinas, e também em tratamentos de problemas gástricos graves. O Cytotec ele é uma medicação que não pode ser vendida em farmácias aqui no território brasileiro e nem por pessoas físicas. Então, qualquer pessoa que compre ou venda esse remédio, ela vai responder criminalmente por isso. O remédio pode ser encontrado para venda em sites na internet sem a necessidade de receita médica. Os vendedores ensinam como utilizar o medicamento e é possível ver nos comentários a grande procura pelo remédio. Muitas mulheres realizam aborto sozinhas em casa utilizando o Cytotec. 48% das mulheres entrevistadas na pesquisa precisaram ser internadas para finalizar o aborto. Então a lei não impede que o aborto seja feito de forma clandestina e que muitas mulheres continuem morrendo, principalmente as que não têm condições de pagar uma clínica clandestina, porque a gente sabe que uma mulher que tem um poder aquisitivo maior consegue se dirigir até essa clínica, ser atendida por um médico, realizar o procedimento. Agora, uma mulher pobre, uma mulher periférica, que não tem as mesmas condições financeiras, e até mesmo de ter um acompanhamento psicológico depois, ter uma assistência, acaba fazendo de uma forma ali, né? Tem mulheres que fazem com agulha de tricô, ministram mal o medicamento que é utilizado para esse fim e acabam tendo sequelas terríveis ou até mesmo perdendo a sua vida diante dessa falta de informação e falta de assistência ao ato de aborto. Mudanças nas linhas de ônibus causam transtorno aos estudantes do campus Uvaranas e Central da UEPG. O novo viário proposto pela MTT tem causado transtornos aos estudantes do campus Central da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu vinha lá do terminal Uvaranas, então o ponto era ali do lado. Aí depois eles mudaram, passando a Bonifácio, umas 2 quadras para baixo da Bonifácio, então ficou um pouco mais longe. No dia de chuva, assim, era complicado, porque tinha que vir andando. Ou também quando é de noite, quando eu faço direito matutino, né? Mas
Às vezes, por causa de pesquisa ou algum trabalho da faculdade, palestra, tem que vir à noite, então ficava complicado. A mudança alterou 26 linhas em horário e rotas. Os principais ônibus que sofreram alterações são o Parque Nossa Senhora das Graças, Terminal Nova Rússia para o Terminal Uvaranas, o TFPR, Rio Pitangui, Santa Mônica, Catarina Miró, Leila Maria, Santa Luzia, Vila Liane e Monteiro Lobato. A justificativa da alteração é a melhoria do tráfego, contribuição na otimização das linhas e redução da quilometragem dos veículos. As linhas começaram em caráter experimental, todas as linhas, quando se iniciou o novo sistema viário do Anel Central, ou seja, a Rua Penteado de Almeida mudou de sentido e a Rua 7 de Setembro mudou de sentido. Então isso faz em torno de uns 60 dias mais ou menos que nós estamos mobilizando um novo sistema de transporte no entorno do Anel Central. Estudantes da UEPG têm reclamado da mudança feita na linha do ônibus Terminal Nova Rússia para o Terminal Uvaranas, referente à distância do ponto de ônibus até a universidade, a dificuldade de deslocamento em dias de chuva e a falta de segurança para alunos do período noturno. Antes o ônibus Uvaranas, ele passava ali por aquela rua de baixo que eu não lembro o nome, e subia e ia direto, então era uma economia boa de tempo, né? E daí agora tem esses dois pontos, que é lá no Júlio Teodorico ou ali no DENIT. Eu faço projetos de pesquisa que geralmente são à tarde ou à noite. E então eu preciso ir até lá, né? Tipo, eu tenho um projeto que começa próximo às 5 da tarde e vai, né? Porque é um projeto, tem discussão, tem estudos. Então é bem tarde que eu vou para casa. E isso é muito ruim, esse caminho de ir até lá. A MTT alega que as alterações não foram feitas para prejudicar os alunos. Como nós tivemos diversas reclamações, nós colocamos um ponto no local que era proibido parar e estacionar, na Rua Francisco Ribas, entre a Rua Riachuelo e a Rua Penteado de Almeida. Tiramos as placas de proibido parar e estacionar e só ali para o ônibus que está a 2 quadras da universidade. A gente sente por isso, mas foi a única alternativa que nós tivemos para não prejudicar demais o usuário do sistema, principalmente os estudantes. A última alteração do ponto de ônibus foi realizada após um abaixo-assinado feito pelos alunos da UEPG. A Copa do Mundo de Futebol Feminino chega à sua 8ª edição em 2019. Mesmo 30 anos após a realização do evento, ele não tem a mesma visibilidade que a categoria masculina do esporte. Está acontecendo a 8ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Fomos às ruas para saber se o assunto está repercutindo na cidade e a opinião do público. O Brasil ainda está fraco, né? É muito mais valorizado o masculino, né? Entendeu? Não tem decoração, não tem nada. A gente vê por causa da televisão, a mídia informa, né? Eu não acompanho muito, né? Eu só acompanho porque o meu marido assiste. Mas acho que porque não tem muita divulgação assim, no futebol feminino, mais do masculino, né? Igual ontem teve o Jogo do Brasil, eu tive que assistir por causa do meu marido. O futebol feminino era proibido por lei. No Brasil, ele só saiu da ilegalidade em 1980. A primeira Copa do Mundo de futebol feminino foi em 1991. Desde a sua liberação, ele tem enfrentado resistência devido aos fatores históricos, o que também dificulta o progresso. Eu acho que é menos valorizado. Se for ver na mídia, assim, em geral, passam mais jogos dos homens, né? Tem mais prioridade. Também eu acho que o governo municipal em si, né, o Estado, também ele se preocupa menos com o futebol feminino. Eu acho que ele está um pouco em desvantagem, né, em frente ao masculino. Em Ponta Grossa, a Copa Feminina não está sendo divulgada com a mesma intensidade como fazem com a masculina. As aulas não vão parar nos dias que a seleção brasileira vai jogar. Não está tendo grande incentivo dos comerciantes, como bandeiras ou álbum de figurinha das jogadoras. Aqui em Ponta Grossa eu já escutei algumas piadas meio machistas, né, falando sobre isso, mas não vai impedir não, a gente vai assistir lá. Até árbitras sofreram preconceito por conta disso, por estarem lá, né, apitando o jogo e vendo o que realmente estava acontecendo. E o que acontecia? Eram sexualizadas, elas eram discriminadas, sofriam preconceito, que a mulher não consegue, que a mulher não entende, então agora vem a Copa para mostrar que a gente entende e vai fazer bem melhor e mais bonito que os homens. O correspondente local fica por aqui. Para ver mais conteúdos, você pode acessar o site do periódico ou o nosso canal no YouTube. Apoie o Jornal Universitário. Até mais!